Fala aí, terceirão, tudo bem com vocês? Nós vamos aí rever até alguns conceitos a respeito da mineração do Brasil. Tem algumas coisinhas que vocês já sabem, mas nós vamos incrementar algumas informações importantes desse período aí marcante da história do Brasil. Vamos lá então na mineração do Brasil na página 62, com algumas informações a mais, tá, gente? Bem interessantes por sinal. Primeira coisa, Portugal tinha um grande sonho. Esse sonho era de encontrar por aqui o quê? Ouro e pedras preciosas. A coroa portuguesa vai autorizar inúmeras expedições na tentativa de encontrar esse ouro e essas pedras preciosas, tá, gente? Porque eles já percebiam que existia uma certa possibilidade de encontrar, sim, essas pedras preciosas e o ouro aqui no Brasil. O ouro foi encontrado no final do século XVII, então bem no finalzinho do século XVII, o ouro foi descoberto e o século XVIII foi o período áureo aí em que o ouro e as pedras preciosas tomaram conta da riqueza de Portugal. E aí, por conta desse achado, desse ouro aqui no Brasil, vai ter uma agitação absurda, principalmente em relação, a relação entre Portugal e Brasil, essa agitação para fazer com que esse ouro pudesse ser encontrado em uma quantidade maior, vai ter um grande rebuliço por conta disso, tá? O ouro, de início, tá, gente? De início, era encontrado na área mineira, na superfície da terra e até nos leitos dos rios. Então, a primeira forma de extração vai ser encontrada principalmente, na terra em si e nos leitos dos rios. Então, a gente vai até comentar sobre as bateias, que eram os instrumentos usados principalmente no leito dos rios, para que pudesse ser encontrado o ouro, tá? A notícia da descoberta do ouro se espalhou de uma forma absurda e as pessoas começaram a migrar para esses locais que já estavam sendo encontrados o ouro. Então tem uma estimativa que mais de 50 mil pessoas se deslocaram em direção a essas áreas para que pudesse mudar de vida, com aquele sonho de encontrar uma quantidade boa de ouro e de se enriquecerem. Então a relação entre Brasil e Portugal vai ser ainda maior, porque milhares de portugueses ricos e pobres, eles vão vir para o Brasil. Olha só que interessante. Portugueses ricos e pobres vão vir para o Brasil na tentativa de enriquecer. Então, vocês imaginem, já tinha o povo aqui, africanos, índios, junto com portugueses, ia chegar mais portugueses para que pudessem tentar encontrar ouro por aqui também e enriquecerem. Olha só que interessante. Eles queriam enriquecer de uma forma rápida, só que eles não sabiam quanto seria perigoso viver nessas áreas de mineração. Por quê? Imaginem, gente, eles saem do país de origem deles e vêm para o Brasil e não conhecem nada da região. E ter que ficar nessas áreas de mineração, por volta aí de 1698 até 1701, foi o período que o pessoal começou a passar fome. Por quê? Esses aventureiros aí, que saíam de suas casas, de suas terras, de outros países na tentativa de enriquecer aqui no Brasil, eles começaram a passar fome, porque foi o grande problema encontrado por esses aventureiros que queriam o ouro de qualquer forma, tá? As pessoas, então, eles vão ter que se virar diante dessa fome. Começaram a caçar, pescar para sobreviver, porque não tinha outra fonte de alimento, tá? O grande problema para esses aventureiros é que o relevo da região mineira era muito difícil, tá? Era o grande problema enfrentado aí dos exploradores. Quando as novas jazidas eram descobertas, o povo se dirigia ao novo local em busca de riquezas. Então, novas jazidas eram encontradas, o povo se deslocava na tentativa de encontrar esse ouro mais rápido, tá? O Nordeste deixou de ser aquele centro da colônia e agora a região Sudeste já era a queridinha de Portugal. Por quê? Por conta do ouro, tá? Por conta disso, a região Sudeste teve aí o Rio de Janeiro, vai se tornar a capital, tá, do Brasil. Olha só que interessante. O comércio de açúcar não vai acabar mesmo descobrindo o ouro. Mas esse comércio aí de açúcar que a gente vê no Nordeste açucareiro aí, nós vamos perceber que depois que o ouro ele é descoberto,
o açúcar produzido no Nordeste começa a ter problemas, tá? Não vai ter aquela grande extração de açúcar como se tinha antes, não, tá, gente? Então é interessante a gente notar isso aí. Tinha produção de açúcar, mas uma quantidade muito pequena, já estava encontrando dificuldades. E o ouro descoberto deu uma nova reviravolta, principalmente em obter riquezas aí na parte econômica para Portugal. Isso foi muito importante. A sociedade colonial, que era rural, começou a ver as mudanças. Olha só as mudanças que vão ocorrer. Se antes no Nordeste açucareiro a sociedade era feita de forma rural, vai começar a formação das cidades, gente. Porque vai vir tanta gente, vai se deslocar para essas áreas aí de mineração, que vai começar as vilas, e essas vilas vão se tornar cidades, tá? De tanta gente que já estava indo para lá. A coroa portuguesa começou a fiscalizar, né, para obter o controle do ouro e evitar principalmente roubos, contrabandos. Então isso é uma tentativa que a coroa portuguesa vai começar a criar regras para estabelecer o controle do ouro nessa época. E aí, falando um pouquinho da extração do ouro, né, o ouro retirado era o ouro de aluvião, que era um ouro que misturava principalmente a areia, a terra, o cascalho, e ficava bem no leito dos rios aí, né? A mineração no Brasil começou de uma forma bem rudimentar mesmo, totalmente desorganizada, tá, gente? Então, você vê que tudo começou de uma maneira muito manual, principalmente, né, utilizando escravos. A gente vai estar vendo daqui a pouquinho a respeito disso. E a gente tinha as técnicas para extração. A primeira é a faiscação, em que os mineradores mais pobres, eles separavam o ouro usando pratos especiais, que são as bateias, tá? Inclusive, eu vou estar colocando um vídeo para vocês verem como é que é utilizado essas bateias para encontrar ouro. Até hoje se tem pessoas que utilizam essas bateias. E o nome é que o ouro brilhava como faísca nas águas rasas dos rios, então por isso tem esse nome de faiscação, tá? A lavra era feita por pessoas mais ricas e que tinham condições de investirem pesado na extração desse ouro, tá? Eram construídas barragens para desviar o curso do rio até a área do garimpo. Então só quem tinha muito dinheiro que tinha condições de criar barragens para deslocar o curso do rio para chegar até a área do garimpo, tá, gente? Usavam máquinas hidráulicas para tirar o ouro. Olha a diferença da lavra em relação à técnica de faiscação. Não é à toa aí que quem tivesse mais dinheiro vai ter uma possibilidade maior de encontrar muito mais ouro do que quem utilizasse a faiscação. A descoberta do ouro salvou Portugal, principalmente por conta da restauração que aconteceu em 1640, a situação econômica de Portugal estava caótica. Portugal não tinha mais dinheiro para se sustentar. O encontro de ouro no Brasil vai trazer riquezas abundantes para Portugal, tá? A exploração das minas tinha que ter um controle total e regras definidas pela coroa portuguesa. Todo o ouro descoberto tinha que ser comunicado para a Intendência das Minas, que era um órgão maior aí, que administrava cada mina que existia até então, tá? Então, imagina, todo o ouro descoberto tinha que passar pelo registro da Intendência das Minas, tá? Para saber onde foi encontrado, como proceder. Então, até a pessoa que encontrou o ouro, então era um controle bem forte. Era enviado funcionários para dividir as terras da jazida, chamada datas. Então, a divisão dessas terras dentro da jazida, do garimpo, tinha o nome de datas, que era o nome às propriedades mineradoras. Então, é interessante aí que dentro dessas áreas aí, das propriedades mineradoras, a gente tinha as datas, que é essa divisão de terras aí dentro da jazida, dentro do garimpo, tá? A primeira pessoa que descobrisse o ouro escolhia uma data. Então, olha só que interessante, a primeira pessoa que descobrisse o ouro poderia escolher um pedaço de terra para estar extraindo. A coroa escolhia uma outra data e a restante, né, das terras aí divididas seriam leiloadas. Olha só que interessante. Então, quem encontrasse o ouro tinha direito de escolher, a coroa portuguesa também escolhia uma outra, e as outras
terras divididas eram leiloadas. Quem é que tinha direito dessas terras leiloadas? Os critérios são o seguinte: quantidade de escravos. Quem tivesse o maior número de escravos teria direito de usufruir daquela terra dividida dentro da jazida, tá? E aí veio as tributações, começou com o quinto, né, que todo o ouro extraído, o governo ficava com a quinta parte. Os mineradores encontravam meios para esconder o ouro, né, que era encontrado, e vender sem entregar para a coroa. Então, além de ter essa cobrança aí por parte do governo português, né, da coroa portuguesa, os mineradores sempre encontravam meios de esconder esse ouro e vender para outras pessoas, né, como se fosse um mercado negro do ouro aí. Então, quer dizer, as pessoas não queriam pagar um imposto para a coroa portuguesa, então faziam tudo para esconder esse ouro aí. Nós tínhamos as casas de fundição, que todo o ouro que era encontrado passava por essas casas de fundição. Esse ouro era transformado em barras de ouro, tá? Tinha o selo da coroa para provar que o ouro foi encontrado, passou por lá e virou barra de ouro, tá? E era devolvido ao dono com o imposto cobrado. Então, olha só que interessante, se você encontrasse o ouro, você tinha que levar o ouro para as casas de fundição, eles pegavam seu ouro, transformavam em barras de ouro, tinha um selo da coroa nessa barra de ouro aí, e aí uma parte ficava para você e a outra já era a cobrança do imposto, tá? Quem fosse apanhado com ouro sem o selo da coroa portuguesa, perderia todos os bens e seria levado para a África, como se fosse aí uma grande punição da época, tá bom? Existia a derrama, que eram os impostos, que eram uma tributação em que deveriam atingir os 100 arrobas pedidos pela coroa. Então, a coroa portuguesa definiu em 100 arrobas aí um imposto. Se o povo não tivesse esse valor para ser pago, era obrigado a completar essas 100 arrobas, principalmente com contribuições pessoais, com qualquer coisa pessoal. Então, principalmente nesse período, se tinha muita invasão de casas, invasão para obter, né, objetos pessoais mesmo de valor para completar esses 100 arrobas. E a derrama, ela é classificada como um período muito violento de repressão, porque a coroa portuguesa exigia que tivesse que completar de qualquer jeito os 100 arrobas aí de cobrança. E aí a gente tem a captação, que a coroa portuguesa cobrava por cada escravo maiores de 12 anos. Então imagina quem tivesse escravo e deveria pagar por esses impostos. Quem não tinha escravos pagava imposto sobre si mesmo. Imagina isso, se você não pagava imposto, se você não tinha escravo, você deveria pagar imposto por você mesmo. Olha só que coisa. Criaram formas para coibir o contrabando de ouro e de punir os contrabandistas. Foi criadas as juntas de julgamento, que vai supervisionar e arrecadar impostos e dava sentenças jurídicas, né, para punir esses contrabandistas. Os dragões, que eram os militares da coroa, escoltavam o transporte do ouro e controlavam os escravos nesse transporte. Em Diamantina, a cobrança de impostos era severa e violenta. A derrama em Diamantina foi absurda, tá? Foi criada a Intendência dos Diamantes, onde o intendente tinha direito sobre a vida e a morte de qualquer pessoa da região. Então, o intendente de Diamantina, na época, ele tinha direito de matar as pessoas se ele quisesse, porque a cobrança dos impostos era essencial. O medo e a insegurança tomou conta do povo de Diamantina. Então, Diamantina tem um registro histórico de ter um exemplo violento dessa derrama, que era uma forma ainda mais controladora para se obter o pagamento dos impostos na época aí da mineração. Tá bom, gente? Então, a gente fica por aí, tá? Falando um pouquinho aí dessa tributação do ouro criado pela coroa portuguesa. Tá bom, gente? Muito obrigado e temos aí atividades em anexo, tá? Obrigado, viu, gente? Valeu!